Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Então, pegue aí suas canetas, sua régua, seu caderno e bora começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para esta leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá então começar capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: Não, nem sequer ouvimos dizer que é um Espírito Santo. Uou, como assim? Então em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: No batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens, olha só, sendo batizados pelo fogo, pelo Espírito. Gente, pergunta genuína mesmo. Vocês falam em línguas? Porque assim, dentre todas as minhas orações e tudo mais, eu não sei rezar em línguas. Como é que é? Deixa aí nos comentários para eu saber qual que é a sensação. Como é que é esse batismo de fogo, onde a gente sente que... Não sei, eu não faço ideia de como pode ser um batismo... Essa descida do Espírito Santo, assim, sabe? Esse falar em línguas, como é que é? Pergunta genuína mesmo, que eu tenho, assim, eu peço muito ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sabe? Mas eu nunca tive essa experiência. Como é que é? Conta aí pra mim nos comentários. Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns se endurecessem e não crescem, desacreditando a sua doutrina diante da multidão, apartou-se dele e reuniu à parte os discípulos, onde os ensinava diariamente na escola de um certo tirano. Isso durou 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes da Ásia, judeus e gentios, puderam ouvir a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam os espíritos malignos. Isso aqui são as relíquias, não são? As relíquias, dos santos e tudo mais. Olha só, falando aqui sobre as relíquias, que eram levadas aos enfermos e tal, afastavam as doenças, os espíritos. Que forte, gente? Vocês têm devoção às relíquias? Como é que são as devoções de vocês? Vocês têm alguma relíquia em casa? De qual santo? Deixa aí também para eu saber. Eu já vi algumas relíquias. Já vi relíquia de Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Hildegarda, Santa Diana. Eu vi algumas relíquias, quando eu fiz o encontro, mas eu não tenho nenhuma relíquia em casa. Vocês têm? Deixa aí pra eu saber. Ai, estou com um pigarrinho. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que achavam possessos dos espíritos malignos com as palavras: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Assim, precediam 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno replicou-lhes: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Nisso, o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles,
apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram de fugir daquela casa, feridos e com as roupas estraçalhadas. Este caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso, e encheu-os de temor, e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também, que tinham exercido artes mágicas, ajuntaram seus livros e queimaram-nos diante de todos. Calculou-se o seu valor e achou-se que montava 50.000 moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Tudo que a gente faz em nome do Senhor Jesus, né? Devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Ai, meu nariz. Como é que tá o tempo aí, gente? Aqui tá um friozinho, uma chuva, uma neblina, um tempinho assim, sabe? Aí não tem rinite que aguente. Concluídas essas coisas, Paulo resolveu ir a Jerusalém. Depois de atravessar a Macedônia e a Acaia. Depois de eu ter estado lá, disse ele, é necessário que veja também Roma. Enviou a Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, mas ele mesmo se demorou ainda por algum tempo na Ásia. Por esse tempo, ocorreu um grande alvoroço a respeito do evangelho. Um ouvires chamado Demétrio, que fazia de prata templozinhos de Ártemis, dava muito a ganhar aos artífices. Convocou-os juntamente com os demais operários do mesmo ramo e disse, conheceis o lucro que nos resulta desta indústria. Ora, estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, dizendo que não são deuses os ídolos que são feitos por mãos de homens. Daí não somente há perigo de que nessa nova corporação caia em descrédito, como também que o templo da grande Ártemis seja desconsiderado, e até mesmo seja despojada de sua majestade, aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. E tem que cair mesmo, né? Tem que cair essa daí, que não é nada, deusa nenhuma. Essas palavras encheram-nos de ira e puseram-se a gritar, viva a Ártemis dos Efésios! A cidade alvoroçou-se e todos correram ao teatro, levando consigo Caio e Aristarco, macedônios e companheiros de Paulo. Paulo queria atravessar-se ao povo, mas os discípulos não o deixaram. Até alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, enviaram-no recado, pedindo que não se aventurasse a ir ao teatro. Todos gritavam ao mesmo tempo. A assembleia era uma grande confusão e a maioria nem sabia por que se achavam ali reunidos. Aí, ó, um faz, os outros vai atrás. Não sabe nem o que tá acontecendo, mas tá indo lá, gritando lá no meio do povo. Até os dias de hoje, né? A gente vê uma multidão ali, vai ver, tem gente lá que tá gritando, não sabe nem pra quê. Isso aí desde sempre, né? Então fizeram sair do meio da turba Alexandre, que os judeus empurraram para frente. Alexandre, fazendo sinal com a mão, queria dar satisfação ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritaram pelo espaço de quase 2 horas, viva a Ártemis dos Efésios! Então, o escrivão da cidade veio para apaziguar a multidão e disse, Éfesos, que homem há que não saiba que a cidade de Éfeso cultua a grande Ártemis e que a sua estatura caiu dos céus? Que a sua estátua caiu dos céus? Se isso é incontestável, convém que vos sossegueis e nada façais inconsideravelmente. Estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos nem blasfemadores de vossa deusa, mas, se Demétrio e os outros artífices têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos, e aí estão os magistrados.
constitua-se um processo contra eles. Se tendes reclamação a fazer, a Assembleia Legal decidirá. Do que se deu hoje, até corrermos risco de sermos acusados de rebelião, porque não há motivo algum que nos permita justificar esse concurso. A essas palavras, dissolveu-se a aglomeração. Eita, nós, palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, tava ali o povo falando da deusa ali, de não sei o que lá, né? Só que, como falam que a estátua caiu do céu? Gente, que coisa. Mas é isso, né? Em geral, nós respeitamos todas as religiões, mas é muito difícil porque as religiões, ou outras pessoas, enfim, outras doutrinas, não respeitam o cristianismo. É muito complicado essas coisas de religião, né? Aqui tá falando das religiões pagãs, enfim, dos deuses, dos ídolos e tudo mais, e Paulo tava ali falando, né? E vimos aqui como que o povo vai, Maria vai com as outras, que um começa a gritar, o outro vai gritando atrás, não sabe nem o que tá acontecendo. E é um tumulto, né? Um tumulto de pessoas ali. Mas é isso, o que podemos tirar desse capítulo e qual ação, né? Qual mensagem, qual ação podemos tirar daqui. Vou fazer minha leitura de novo. Aqui no capítulo 19 não teve nenhuma promessa, não teve nenhuma ordem, não teve nenhum princípio. E assim, né? Pouquíssimas vezes não teve um capítulo que não teve nada. Esse aqui não teve nada pra gente poder marcar. Então é isso, gente. Deixa aí nos comentários e até o próximo.